muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso programa De Cara com Elas, com Cássia Queiroz e Michelele. Essa fala é minha. Ficou contida, agora ficou contida, né? É, porque, né? E nós agradecemos aos nossos patrocinadores, ao canal Brenda Santonioni, que sem eles, o nosso programa não estaria acontecendo. E hoje, o nosso tema é, no mundo atual, a saúde da mulher é mais vulnerável? Com a doutora Carla Braga, alergista e imunologista. Vou falar aqui um pouco sobre essa questão. Alergologista, né, é uma palavra até difícil para eu falar. A gente quase não pronuncia essa palavra no dia a dia, né? Eu confesso que essa é a primeira vez que eu leio. Ouço falar. Alergologia é a especialidade da medicina que visa o diagnóstico e o tratamento das doenças alérgicas. A alergologia ou alergista é mais fácil essa. Afinal, existe uma diferença entre eles? Os dois termos dizem respeito ao especialista que deve conduzir o tratamento de quem acometido de alguma alergia. Esse que vos fala. Com o aumento da incidência das doenças alérgicas e também da conscientização a respeito da necessidade do correto tratamento delas. Alguns termos, até então desconhecidos pela maior parte da população, passaram a figurar nas mídias, redes sociais e pautas e discussões com maior frequência. Imunologia, dermatites, infusões e vacina são alguns exemplos. Outros nomes que já são debatidos, mas que ainda geram dúvidas, estão relacionados aos profissionais da medicina especializados no diagnóstico e tratamento das enfermidades. Seja muito bem-vinda, doutora Carla Braga, alergista, ao nosso programa De Cara com Elas. Muito obrigada, eu que agradeço estar aqui hoje com vocês, né? Uma grande honra para mim. A honra é toda nossa. Nossa mesmo, porque é um assunto que precisa ser esclecido, muito, né? A gente sabe que as alergias são muitas, né? Os tipos diferentes. Para cada pessoa age, né? Assim, reage de uma forma de acordo com o organismo, né? Então é sempre bom a gente refletir um pouco mais sobre isso. E eu falo que eu sou uma sofredora nata de alergia. Em todas as ites, eu passo por elas, né? E para a gente começar, doutora Carla ou só Carla? Carla. Por favor. Existem alergias típicas femininas? Veja bem, o organismo feminino e masculino é muito similar, né? Apesar que a mulher, ela passa por momentos durante a vida como que ela começa a ficar mais predisposta a alguns alérgenos. Então, assim, temos hoje, com a diversidade, tá menos específico isso, mas sempre teve. Por exemplo, a mulher, ela vai ter uma alergia, por exemplo, ao contato com absorvente, que o homem não tem. E tem mesmo, né? Isso tem muito. Então, tem coisas que é de uso exclusivo feminino que o homem não vai desenvolver alergia a isso tão facilmente. E, por muito tempo, a mulher que cuidava do processo de limpeza da casa, com essas agressões, até hoje é a maioria ainda. Sim. Então, ela está mais predisposta a isso. Mas não porque o nosso organismo é mais fraco, está mais predisposto, mas sim porque nós estamos mais expostos a isso. Sim. Faz mais sentido. Faz mais sentido. Não que nós, né, que o organismo feminino seja mais frágil, Sim. e sim pelo fato da exposição a mais elementos que possam causar alergia. De forma geral. Porém, tem épocas, por exemplo, durante a gestação, que a mulher realmente, o sistema imunológico da mulher, ele fica um pouco mais enfraquecido. Nós vimos isso na Covid, que as gestantes eram o grupo de risco junto com idosos, né? Então, tem momentos, né, que o organismo feminino, por questões biológicas da gestação, vai ficar mais fragilizado, mais predisposto a esses antígenos e tudo. Eu fiz uma vez aquele teste que cola um adesivo nas costas, né? E as meninas estavam me perguntando se eu tinha alguma alergia. Ela não. Não, mas é porque deu realmente que eu tinha alergia, por exemplo, a esmalte, a maquiagem, produtos de maquiagem e tal. E eu lembro do médico falando pra mim, pra eu parar de usar as coisas. E assim, sem condição de parar de usar. Mas ela realmente não era uma alergia a ponto de eu precisar parar. Porque não era nada que me incomodava de fato, né?
E aí, no caso, a mulher também, de certa forma, ela está muito mais Isso. predisposta, né? Porque ela Sim. usa Usa. isso com frequência, né? Exatamente. Nem todo mundo, mas nós temos uma chance maior de usar, né? Exatamente. É uma tintura de cabelo. Tintura de Isso. cabelo. Tem nossa. essa dá alergia à muito. tintura Essa daí eu de acho que é uma Essa das dá mais muito. agressivas, É o né? que chega sempre assim, em posto de saúde, em pronto atendimento. Estou com uma coceira no corpo. A coceira. A coceira. Não exatamente no couro cabeludo, coça tudo. E aí elas passa 2, 3 dias já, vai piorando. E aí vem com essa queixa. Muito frequente. Crianças que começam hoje cada vez mais cedo a passar produtos de maquiagem, batonzinhos, aqueles batonzinhos ainda mais baratinhos, né? Piorou. E aí dá também alergia, Reação. reação muito na região dos lábios, Olha, né? menina. Pra você Dá ver, né? muito. Por isso que a gente tem que tomar cuidado É. mesmo, Ah, né? teve até recentemente uma pomada, né, para o cabelo, para modelar cabelo, que estavam deixando as pessoas cegas Cegas. temporariamente. Não, essa eu não soube não. Meu Deus. Não deixa de ser uma E alergia, né? agora, Apesar de ser que nazista. está em pauta é a moça que teve um choque anafilático por cheirar pimenta, né? Ela teve e, infelizmente, assim, o estado dela não teve. Ela teve um choque anafilático, chegou a ter uma parada cardíaca, se eu não me engano, foi em São Paulo, e ela já era uma pessoa asmática, tinha iniciado uma crise de asma. Tá muito nas redes sociais agora isso. E ela foi para casa, mesmo depois de ter tido uma crise de asma, viajou, foi para casa do namorado, e lá todo mundo ama muito pimenta. E Nossa. abriu um vidro de pimenta, que já estava há 2 anos, né? Curtidinho ali, gostoso, e todo mundo deu uma cheiradinha. Segundo o namorado dela, ela nem chegou a cheirar, assim, pegar no vidro. Ela não teve contato. Só desencadeou, já começou com falta de ar, levaram correndo para o hospital em 10 minutos. Ela teve uma parada cardíaca, ela chegou, teve que ser ressuscitada. E aí, infelizmente, ela, no caso dela, foi para o CTI. Ela tá com edema cerebral importante e os médicos, assim, como diz, agora não é mais questão da medicina, né? É questão de confiar em Deus, Sim. porque a lesão, infelizmente, possibilita dela voltar a ser ela mesma, né? Meu Deus, Nossa. por causa da pimenta, alergia à mas pimenta. ela já Mas sabia? Talvez ela não sabia. Anafilático, É porque quando você já está com um processo alérgico você já tem liberação de estaminas no corpo. Então você já fica muito mais sensível. Ela podia ter tido esse choque anafilático, talvez com fumaça de cigarro. Ah, entendi. A Ela já estava pimenta predisposta a ter um já desencadeado estava, mais grave, né? E aí, então, o choque anafilático é o grande desafio do alergista e é o grande desafio do pronto atendimento, dos médicos de pronto atendimento. Porque identificar um choque anafilático é muito diferente de uma alergia. É verdade. E ele tem que ser usado no choque anafilático a adrenalina, senão não tem como salvar a pessoa. Então, o uso rápido da adrenalina, junto com, claro, todo o suporte ventilatório que for necessário, salva uma vida. Então, quem tem alergias severas, que a gente fala camarão... Já ia falar, né? o frutos camarão do mar dá é, muito, frutos né? do mar, É por isso que eu falei que eu demais. sou a rainha da alergia. Nossa, eu Porque conheço uma eu moça- comi um pedacinho de linguiça, ela tinha uma pimenta. Na hora que eu comi, eu senti... No que eu senti, eu já senti fechando aqui. Eu cheguei a ficar rouca. Isso. Nossa. É muito Entendeu? rápido. Aí é água. E eu já quase tive um choque anafilático, uma picada de marimbondo. Isso. E existem, Nossa. por exemplo, a gente não consegue, a gente pode tentar fazer um rastreio? Pode, mas é muito inespecífico. Normalmente o paciente chega com uma queixa que foi picada por alergia, por abelha, por marimbondo, e aí a gente pede um teste. Quando o teste chega, a gente avalia ali se o teste é muito grave, se é moderado, se é baixo risco, e se for grave, o paciente tem que andar com uma caneta de adrenalina, que infelizmente não é vendida no Brasil. Nossa. E é uma burocracia danada Pra trazer. conseguir. Gente, vocês estão percebendo a importância que se tem de saber os fatores que você tem de alergia. Às vezes é uma coisa pequenininha, mas a gente vai voltar no segundo bloco falando mais um pouco sobre isso. Fique com a gente. Última chamada
Uninter. Corra para estudar ainda neste semestre. Até 70% de desconto nas mensalidades da graduação à distância. Última chamada Uninter. A hora de acelerar suas conquistas é agora. Uninter.com. Estamos de volta com a doutora Carla Braga, prestigiando a gente aqui no De Cara com Elas, explicando e dando os detalhes para a gente, né, tirando nossas dúvidas a respeito dessa questão das alergias. A gente sabe, né, foi bom no primeiro bloco você trouxe essa questão do quanto é importante a gente identificar e cuidar, né, buscar o atendimento, buscar o tratamento, né? Exatamente. Porque eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do tratamento. Por exemplo, se nesse caso que você deu o exemplo da pessoa da pimenta, como é que você recomendaria que a gente agisse? Por exemplo, que isso pode acontecer comigo, certo? Sim. Tudo bem que eu não tenho asma, né? Isso faz toda a diferença, ou não? Sim, no caso de um choque anafilático, você já vai ter uma predisposição alérgica, você já vai ser uma pessoa atópica. Perfeito. Então, de certa forma, ali já é um indício que eu preciso estar mais atenta a isso, certo? Mas mesmo uma pessoa que nunca experimentou de tudo, que a gente dificilmente vai experimentar de tudo, eu posso ter uma surpresa de alguma questão, né? E aí, você recomenda que a gente faça... O que você recomenda para qualquer pessoa, independente dela saber, ter certeza ou não que ela é alérgica? Até para ela descobrir se ela tem alguma alergia mais grave. Então, na verdade, a alergia, eu falo que todo alergista é um Sherlock Holmes. Porque, legal, e é mesmo. Porque tem alergias que nós vamos descobrir o fator que desencadeia e tem alergias que não vamos descobrir. E, infelizmente, é uma caixinha de Pandora. Por quê? Você pode desenvolver, sim, alergias a medicamentos que você usa cotidianamente, de pirona, paracetamol. Inclusive, no Brasil, nós temos mais alergias a anti-inflamatórios, tipo de pirona, AS, ibuprofeno, diclofenaco. Nos Estados Unidos, fora, a antibióticos, né? Nisso tudo, a gente infelizmente, não pode fazer uma previsão. Quando o pai, a mãe é alérgico, normalmente eu sempre faço essa pergunta, a gente tem mais cuidado ao introduzir algum tipo de medicação, evita a introdução da medicação se não for tão necessário e tem esse cuidado. Mas, infelizmente, o que a gente precisa mesmo são de profissionais bem treinados nos centros de saúde, porque o que o leigo pode fazer é pegar essa pessoa e o mais rápido levar para o pronto atendimento. Entendi. Né? Porque tem situações também que a gente só vai descobrir a alergia depois que Exato. ela Exato, manifestar, né? Exatamente. E também tem muitos casos de pessoas que dizem que sabem que tem alergia, que não tem alergia a um medicamento. Você falou de medicamento, é verdade, né? Tem muita gente que tem alergia a certos compostos específicos, né? E às vezes ela sempre tomou um determinado remédio, sempre foi tranquilo para ela, mas depois de um certo tempo ela desenvolve a alergia para aquilo. Como é que é isso? Isso aí é uma questão do sistema. Aí fica bem longo, a gente teria que discutir só sobre isso. Muito detalhe, né? É muito detalhe. Mas, assim, de uma forma geral, a maioria das pessoas não desenvolve, não é tão facilmente desenvolvida essa alergia a medicamentos que você já usa cotidianamente. E muito menos um choque anafilático a esses medicamentos. Você vai ter uma alergia normalmente. Mas tem casos, principalmente, quando a pessoa tem asma, já tem alguma coisa, e toma uma dipirona, toma um diclofenaco, toma alguma dessas substâncias, piora essa alergia, né? O fator tenho emocional alergia a iodo. interfere em alergias?
né? Tô perguntando porque eu sofro essa questão. Cada vez mais a gente tem visto que sim, né? Tanto que hoje temos vários alergistas que têm feito, inclusive, o curso de psicologia, né? Para casar junto, porque a gente sabe que o estresse aumenta o cortisol vai liberar vários tipos de hormônio que vão deixar mais predispostos. Tanto que a urticária, por exemplo, colinérgica, a pessoa se coça do nada e que ela fala assim, mas eu do nada, não, hoje eu comi carne de porco. Não, mas eu sempre comi carne de porco. Não, doutora, mas hoje eu comi um chocolate, mas eu sempre comi chocolate. Aí cada dia ela pega um alimento, normalmente, que ela associa que logo depois, mas quando você vai ver o contexto social, ela está passando por um momento difícil, mesmo que seja aquele momento, um momento de estresse específico, que pode sim, aumenta muito a possibilidade. Eu já acordo com meus olhos coçando, assim, sabe? Duas alergias. E eu já sei identificar. Por eu já ter há muito tempo, Sim. eu já sei que quando eu não estou bem, estou estressada, então a minha orelha, ela mina mesmo, e os meus olhos coçam demais. Sim. Por um tempo eu fiz o tratamento de acupuntura. Sim. Melhorou muito. Mas depois que eu voltei para Viçosa, retomei a ter esses processos alérgicos novamente, que aí eles diagnosticaram com alergias emocionais. A gente ainda tem, infelizmente, um preconceito muito grande com as terapias não convencionais, Alternativa. Complementares. e Complementares. complementares, e temos um grande preconceito já enraizado por muitos anos sobre a terapia, a psicanálise. Então, às vezes, você vê que o paciente necessita, às vezes, de um acompanhamento junto, não que ele não tenha alergia, mas para você, inclusive, diminuir aquela frequência das As alergias, crises, as né? crises. Porque tem gente que tem crise. Mas a medicina convencional, ela tem esse preconceito com as terapias complementares. Que teve um caso de um rapaz que teve uma alergia, foi, acho que em 4 médicos diferentes, não descobri, aí descobriu pela psicossomática. Sim, Qual que era a questão? eu acho assim, o que eu sempre trato com o paciente é o seguinte, não se compare com o outro, você é único. Nós temos que saber, o paciente às vezes fica um pouco frustrado de chegar, porque ele quer chegar na primeira consulta e sair com O a resultado. solução. É, E ué. aí é quase uma consulta, assim, uma anamnese muito grande, umas perguntas, e ele vai com várias perguntinhas para ele responder durante a semana, em casa, para ele voltar para mim, para eu ter uma base, para saber ali, começar a minha investigação daqui. Sim. Porque hoje a gente tem vários testes alérgicos, e eles ainda são muito caros, muito caros. Principalmente, você falou do PET teste, mas a gente tem o prick teste, temos os testes de IgE, que são sanguíneos. Eu utilizo mais os testes de sangue, porque os pacientes que chegam para mim, chegam em uso de antialérgicos e corticoides, porque ainda o alergista, nós não somos tantos no Brasil, e o paciente procura um alergista quando ele já está assim, já passou por vários profissionais e não deu certo. Então, para eu fazer esses testes cutâneos, eu preciso de 10 dias sem utilização de nenhum nenhum medicamento, nenhum antialérgico, nenhum corticoide. A pessoa não pode, Às né? vezes faz Senão parte, influencia. o corticóide geralmente, às vezes faz mais parte do medicamento de uso habitual do que o antialérgico, né? Sim. Então, e a gente vem alertando, né? Outra coisa que eu tenho muitas amigas pediatras, o uso de vasodilatador nasal, Nasodrim, por exemplo, em uso de bebês com o nariz entupidinho, que está dando muito Ai, não problema, acredito, gente. muito problema. Além de ser né? um Tem produto que tomar muito vicia, cuidado. né? Tem alguns que têm essa questão. Agora, eu estou aqui curiosa para saber o seguinte. Como que é a rotina de uma imunologista? Você que é mulher, vai ser mãe, já é mãe de pet? Já mãe de pet. E aí, como é que é? Então. Vamos É lá. Bernarda de Jiraya, né? Sim, como todas as mulheres, a gente tem uma vida
tripla, dupla, né? Casa, trabalho e tudo. Mas eu digo o seguinte, é uma vida ainda muito solitária, porque imunologia, como você disse, não é uma palavra, alergologia, tão comum. Não. Então, nós temos poucos profissionais e poucas pessoas, mesmo dentro da medicina, se interessam por essa matéria. E aí, para discutir isso com um colega e tudo, entra em tantos achismos que estão enraizados e é uma área que tem um desenvolvimento muito grande nos últimos 10 anos. Teve uma evolução enorme nos últimos 10 anos, com a terapia sublingual e tudo. Então, assim, é estudo, é um pouco solitário, mas temos os nossos grupos, né, do Brasil inteiro com alergistas que a gente sempre troca ideia e tudo, mas é uma vida de muito estudo e muito trabalho. Muito foco, né? Muito específico foco. Ali no... Específico. Isso aí é um detalhe importantíssimo, a gente sempre está aqui refletindo, né, enquanto mulheres, para a gente, o grande desafio é o equilíbrio de tudo, né? E aí nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Fica com a gente, intervalo bem rapidinho. Última chamada Uninter. Corra para estudar ainda neste semestre. Até 70% de desconto nas mensalidades da graduação à distância. Última chamada Uninter. A hora de acelerar suas conquistas é agora. Uninter.com. Estamos de volta com mais um programa de Cara com Elas, hoje com a doutora Carla, alergista, está dando uma aula aqui para gente de possibilidades, prevenções, ela vai falar daqui a pouquinho. E você estava falando sobre solidão, né, da profissão, assim. Sim. E como você havia comentado com a gente nos bastidores, você não é daqui, e essa solidão, ela espalha aí para a vida pessoal. Um pouquinho, né? Agora que eu tô esperando minha primeira filha, né? A falta da rede de apoio, a saudade da mãe. Eu tenho uma tia aqui, tia Cristina, que sempre, né, e tia Valéria estão sempre me apoiando, mas quando a gente está assim, eu acho que a gente quer mãe, né? E a gente, os amigos de infância, tudo isso faz uma falta, apesar que eu tenho grandes amigas que eu fiz, em Viçosa, que são, assim, surpreendente, porque eu acho que quando a gente chega numa cidade já com 30 anos de idade, você está meio limitado, os grupos estão meio fechados. Verdade. Então, para você entrar e tudo, as pessoas terem confiança, quem é você, como que é seu jeito e tudo, mas assim, graças a Deus eu tenho poucos amigos, mas são amigos muito presentes, acolhedores. Então foram receptivos a você. Sim, Que ótimo. Sim, foram. Consegue ter uma rede de apoio. Sim, Né? a gente vai construir. Isso. Uma das coisas que causa alergia que eu sei, que eu já passei por isso, é gula. Literalmente. Porque eu era criança, devia ter uns 10, 12 anos. Eu comi tanto chocolate, isso num dia só. Sim. Chocolate, mel de abelha, no favo, coisas muito quentes. Nossa, sim. Tudo no mesmo dia, na mesma hora? Como é que foi? Ah, minha filha, gula. Gente. Ah, entendi. Você terminava de comer um, comia outro. Foi na casa da minha avó, meu avô recebeu uma pessoa lá por um tempo e ele era encantado comigo. Então, toda vez que ele ia na rua, ele trazia chocolate. Nossa! Tanto que hoje eu nem como chocolate, assim, de vez em quando eu como, mas depois não tenho... dessas experiências aí, você meio que mel no favo, não posso nem ver. Não, e aí eu tão... empolei o corpo inteiro e descasquei. Não acredito. O corpo inteiro.
inteiro. E aí eu sei também que a alimentação, imagino, que a alimentação também ajuda na prevenção de alergias e em alguns produtos causam alergias, né? Sim. Como que você orienta a gente no sentido, o inverno é uma época mais propícia para alergia, né? A alimentação também é uma questão que pode beneficiar e causar alergia. Sim. Bom, eu penso o seguinte, a minha tese de conclusão de curso foi sobre isso. Eu fiz um link, eu acho que estava já, e depois bombou isso. Inclusive, eu vi alguns trabalhos, eu tenho algumas colegas que são mestrandas, mestres já, e doutorandas em nutrição na UFV. E, inclusive, a UFV está pioneira nisso, sempre foi, sobre a questão do kefir. E cada vez mais você vê que os probióticos melhoram a questão imunológica. Então, a resposta imunológica. Hoje se fala até do intestino ser o segundo cérebro do corpo, né? Tem muita pesquisa. E a questão toda é que realmente já tem várias pesquisas, claro que precisa de mais pesquisa ainda em cima, mas já tem muita comprovação que quando seu sistema, seu organismo, a microbiota intestinal está em equilíbrio, você responde muito melhor às questões alérgicas, tem uma resposta, inclusive em tratamentos contra câncer. Pessoas com câncer que são submetidas à rádio, à químio, e que mudam essa alimentação com mais probiótica, e a gente fala de coisas lácteas, como o kefir, iogurtes, que tem a kombucha. Já ia perguntar da kombucha. Então, a gente consegue melhorar muito a resposta daquela pessoa de forma prática. É a pessoa que consegue fazer o tratamento e ter menos efeitos colaterais do tratamento, né? Consequentemente, quando você tem menos efeitos colaterais, você se sente melhor e o tratamento flui de uma forma muito melhor. A questão, né, toda do bem-estar. Então, voltando ao que você me perguntou, sim, a questão da alimentação interfere demais. E hoje, inclusive, o que tem se notado é que cada vez mais também não era notificado, né? A gente tem sempre essa questão da subnotificação. Mas as alergias antigamente, assim, se você conversar com sua mãe, com a sua avó, a gente não ouvia falar tanto de alergia, principalmente assim, a primeira alergia que é a mais comum em criança, que é a do leite. Alergia do leite, que vence. A gente não ouvia tanto isso. Você estava alérgico a leite, você tomava leite de vaca, era alérgico, você trocava por de cabra, você trocava por de soja, e assim ia. Hoje a gente tem várias fórmulas para dar para a criança e tudo. Alternativas, né? E uma das teorias para esse número de alergias ter aumentado é a nossa alimentação, cada vez mais industrializada, né? Menos natural, que já promove. Hoje você oferece para lactentes nos Estados Unidos um sachê com amendoim, uma pasta de amendoim, que é uma alergia também muito forte, muito comum lá. Eles viram que, ao contrário, que se você introduz o mais cedo possível, você diminui muito o risco de choques anafiláticos e tudo. Então, já tem, como diz, já passou da base da teoria, já virou prática. Então, a gente passou agora por uma pandemia, não foi a primeira pandemia do mundo, mas é a da nossa geração. E eu acho que assim, ficou muito claro que quanto a saúde, a prevenção, o cuidado que a gente tem em geral com a nossa saúde, de olhar a questão toda de exercício, de alimentação, que isso faz diferença. Claro que a genética influencia muito e para certos indivíduos vai pesar muito mais do que para outros. Mas a gente consegue melhorar nossa resposta imunológica geral se a gente tiver com cuidado melhor, né? Porque no caso do Covid foi uma doença que causa uma inflamação,
uma tendência à trombose. Então, se você tivesse níveis elevados de colesterol, já tivesse com uma veia entupida ali no coração, Intensifica ainda mais, né? piora. É. Então, esse cuidado geral, porque as vacinas estão aí, as vacinas, eu saliento novamente, a gente está numa crise nacional e mundial das pessoas não quererem se vacinar, não falo do Covid, mas de doenças básicas estão voltando, doenças que a gente, poliomielite, que a gente... Eu lembro quando erradicado, quando a gente era pequenininho, a gente via a propaganda do Zé Gotinha, algumas criancinhas, ou ainda crianças na época, adolescentes na cadeira de roda. E agora está voltando isso porque as pessoas estão no movimento contra a vacina. Negligenciando a própria saúde e pondo em risco a saúde dos outros, né? Eu queria que você... Porque a gente só vai saber se tem alergia quando ela acontecer em muitos dos casos, né? Eu, por exemplo, sou alérgica a iodo. E eu só fui saber disso depois que eu tive alergia a iodo de arrancar a pele, assim todinha, assim. Tanto que quando eu fui fazer cintilografia, teve que interromper, que é o contraste à base de iodo, né? Teve que interromper, que eu comecei a sufocar. Mas, assim, como que a gente poderia prevenir? Nosso tempo já está quase esgotando, mas eu queria que você desse essas orientações para a gente. Assim, se existe alguma forma de prevenir algum tipo de alergia. Deles é essa questão né? da alimentação, que deve ser levada em consideração, independente de qualquer alergia. Sim. Né? A higiene ambiental que a gente fala, sempre você evitar locais onde você vai dormir, o mínimo possível a gente fala cortinas, tapetes, ursinhos de pelúcia, almofadas. Ai, minha mãe ouviu isso, ela fica louca, porque os médicos antigamente mandaram ela tirar tudo. Então aquele E lá em casa é bercinho do carpete, neném, tá? e aquele bercinho de neném com aquelas isso. tranças em volta, que é kit de berço maravilhoso, que as mães ficam assim, alucinadas para comprar e mandam fazer. A sua bebê então não vai ter, não. Não. Vai ser o bercinho lá limpinho. Sim. Mas lá em casa ninguém teve alergia a esse negócio de cortina. Então minha mãe não tirou. Lá em casa já teve. Pegamos resistência, ótimo. Enfim. Mas a gente queria agradecer a sua presença, falando um pouco sobre as questões da saúde, né, alertas, e foi um prazer te receber aqui. Gratidão pela sua presença. Com certeza esses assuntos a gente precisa estar trazendo sempre, mais vezes, né? Porque é muito que existem se falar, muitas né? dúvidas, a gente precisa falar mais a respeito. Sim, agora no inverno começa a intensificar, nós temos as doenças mais típicas do verão, mais típicas do inverno, e tudo. Imunidade abaixa, né? Pronto-socorro fica lotado de asma. E é muito bom a gente saber que a gente tem, que existe essa especialidade, né? O profissional que vai trabalhar especificamente as alergias, já que tem que ser como Sherlock Holmes, né? Que vai ter que investigar ali detalhadamente. E que bom, a gente fica feliz de saber que tem uma médica, sim, Viçosa, que pode estar dando essa assistência, porque realmente, para quem realmente é alérgico, gente, é desafiador, né? O dia a dia, não é brincadeira, não. Então, gratidão vocês aí do outro lado também que estão conosco. Curtam o vídeo, compartilhem. E gratidão, doutora Carla, por participar aqui com a gente e tirar todas as nossas dúvidas. Até a próxima sexta-feira. De cara com ela. De cara com elas. No canal Brenda. Às vezes a gente dá um delay. Um delay foi ótimo.